Vidas importam. Esse vídeo é para você que precisa colocar uma palavra entre essas duas. Qualquer palavra. Vidas importam. Negras, brancas, amarelas, vermelhas, todas elas importam, sem distinção. E se você precisa dizer que vidas negras importam, por exemplo, além de estar sendo um idiota por dizer que uma vida importa, né? Afinal, isso é uma coisa óbvia, é você que vai estar sendo racista, tá certo? Porque você está selecionando que tipo de vida importa. Sendo que somos todos iguais e todas as vidas importam. Bom, pessoal, eu não ia comentar esse assunto, tá? Eu não pretendia fazer nenhum vídeo sobre ele, mas algumas pessoas vieram falar comigo, né? Vieram falar sobre isso, pediram para eu comentar esse assunto e tudo mais. E como o assunto está se estendendo de fato, eu resolvi me posicionar através desse vídeo, tá? Eu queria começar dizendo que o Carrefour em si é quem menos tem culpa nessa história. E eu não estou aqui para defender o Carrefour, eu estou dizendo apenas o óbvio. Se você concorda, amém. Se você não concorda, amém também, tá? Mas a questão é que o que aconteceu lá não teve nada a ver com racismo. Tá? E aí o povo fica manchando a imagem do Carrefour, né? Colocaram fogo lá na loja da Paulista que não teve nada a ver com o que aconteceu, nada a ver com a história e tudo mais. O fato é que o sujeito deu início à situação, né? Agredindo primeiro o segurança e tal, o que não justifica de maneira nenhuma a ação totalmente exagerada e despreparada dos seguranças, né? Que parece que nem eram contratados do Carrefour, eram terceirizados, né? Enfim, isso nem vem ao caso. Só que agora está vindo à tona aí todo o histórico da pessoa que morreu, né? Porque eu não vou nem citar o nome da pessoa para não dar problema aqui, tá, pessoal? Mas toda a ficha criminal, inclusive o histórico de agressão a mulheres e tudo mais, tudo isso está vindo à tona e a mídia está ignorando, né? E não que isso seja motivo ou justifique a morte de uma pessoa, tá? Longe disso, pelo amor de Deus, pessoal. Mas é preciso analisar tudo isso que está acontecendo, né? Quem está por trás desse caso, né? Quem é que está fomentando tudo isso? E é isso que eu pretendo fazer aqui, tá, pessoal? Uma análise para a gente refletir e analisar as consequências de tudo isso. Porque, infelizmente, esse não é o primeiro caso e não vai ser o último que está sendo politizado, digamos assim, né? E sim, infelizmente, esse caso está sendo politizado. Mas, primeiramente, eu quero que você responda a seguinte pergunta. Você acha que o Brasil é um país racista? Se a resposta for sim, eu acredito que você esteja errado. Mas eu não sou o dono da verdade, tá? O que eu vou colocar aqui é apenas a minha opinião, baseada em fatos e na realidade, tá? De acordo com como eu vejo as coisas ao meu redor. E talvez você não tenha essa mesma visão, tá? Ou não esteja tendo a visão que deveria ter. Talvez você só tenha sido levado a acreditar nisso por pessoas que tiveram uma visão e que detêm o controle dos meios de comunicação e das mídias digitais, tá? Com objetivos que, claro, não são dos melhores. Então vamos lá. O Brasil não é um país racista. Aqui nós temos pessoas racistas, nós temos grupos sociais e políticos racistas. E que grupos são esses? Bom, quando uma empresa anuncia que só vai contratar negros para trabalhar, tá aí um bom exemplo de um grupo racista, né? Quer outro exemplo? Grupos que seguem ideias de Che Guevara e Marx, né? Dois grandes racistas declarados. Tá aí um outro exemplo para você. E como eu já falei antes em outros vídeos, né, as pessoas têm a ideia de que o racismo e a discriminação racial estão atreladas a pessoas negras ou à cor de pele do sujeito negro, né? Só que isso está errado. O racismo e a discriminação ocorrem contra a pessoa, contra qualquer pessoa, tá certo? Independente da sua cor de pele. Eles ocorrem até dentro de determinadas classes, digamos assim. Porque, olha eu, por exemplo, né? Eu sou negro, meu pai era negro, minha mãe era branca, só que minha mãe, só que eu puxei aí ao tom de pele da minha mãe, né? E só por conta disso, eu já ouvi da boca de pessoas negras que eu não sou negro. Então veja só, dentro do próprio movimento negro, né, existe discriminação. Isso aí não dá para negar. E o curioso é que o dito movimento negro, na verdade, não é um movimento que defende os negros. É um movimento composto por pessoas negras que dizem defender os negros,
mas apoiam pautas que mais diminuem do que enaltecem os negros, digamos assim. É como as cotas raciais, por exemplo. Todos nós somos iguais, né, sem distinção de cor ou raça, né, pelo menos é o que está na Constituição. Então, por que precisa de cotas para um e para outro não? Entende? Um negro rico tem direito a cotas numa universidade, né, ou num concurso público, enquanto que um branco pobre não tem. Qual é a lógica disso? O que concluir disso, senão que o negro é inferior ao branco e que por isso ele precisa de cotas? Entende? Essa é a minha linha de raciocínio. E eu, por ser negro, né, e pensar diferente, para o movimento negro, eu não seria aceito. E por quê? Porque eu penso diferente, eu não penso igual a eles. Então perceba que quem diz defender os negros, né, na verdade defende apenas os seus interesses, né, defende apenas o que eles acreditam. Se você é negro e pensa diferente, então não tem direito a nada, não tem direito nem a dar sua opinião. Perceba que no Brasil essa questão racial ela é controlada, né, e fomentada por grupos de acordo com a vontade e o interesse deles, né? Negros morrem todos os dias no Brasil, por diferentes motivos. E você vê protestos todos os dias? Policiais negros morrem, né, quase que diariamente nesse país. Só aqui em São Paulo nós temos diversos exemplos disso, infelizmente. E por acaso você viu alguma comoção nacional por algum policial negro morto? Não. Por acaso você viu a mídia noticiando o dia inteiro o assassinato de algum policial? Não, né? Porque a morte de policial não dá ibope. Porque isso não interessa para essa gente. Isso porque, na verdade, eles acusam a própria polícia de ser racista, né? De serem seletivos e violentos nas suas abordagens com pessoas negras, de serem assassinos de pessoas negras na periferia, né? Olha, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, tá? Porque isso é algo tão absurdo que não precisa nem de resposta, né? Isso é um assunto aí para um próximo vídeo, mas essa gente que fala esse tipo de coisa, cara, devia estar na cadeia, merecia ser preso. Pelo menos aqui em São Paulo, a maior parte do efetivo da polícia é composta por pessoas negras e pardas, tá certo? E eu não posso afirmar com toda certeza, mas possivelmente isso deve se estender nas demais polícias do Brasil, tá? Isso porque os negros e pardos, não que eles tenham uma tendência a entrar na polícia, por exemplo, mas sim porque a grande maioria da população brasileira é negra e parda, né? Então, proporcionalmente falando, a maior parte dos policiais, né, não só dos policiais, mas toda e qualquer profissão onde se tenha um grande contingente de pessoas, será de negros e pardos, entende? Proporcionalmente. É uma questão de lógica, de proporção, sabe? Então, quando você diz que policiais abordam abordam e prendem mais negros do que brancos, por exemplo, porra, cara, isso é uma questão óbvia, né? Porque a maior parte da população é negra e parda, né? Não deixe esses caras inverterem as coisas e façam você pensar diferente da realidade. A morte desse homem nada teve a ver com racismo ou qualquer questão racial. O sujeito chegou lá, agrediu os seguranças, né, que agiram com excesso, obviamente, e infelizmente o homem morreu. E agora eles vão responder por isso, cara. Entendeu? Ponto final. Se qualquer outra pessoa, de qualquer outra etnia ou cor, chegasse lá e fizesse a mesma coisa, ia acontecer o mesmo, o desfecho seria o mesmo, cara. Isso é algo óbvio. Como tem gente que se deixa levar pelo que a mídia, a narrativa fala, né? Esse povo tem que acordar para a vida, sair da bolha em que vivem, cara. A esquerda no Brasil usa as minorias como capital político, como curral eleitoral. Eles não querem só os votos deles, mas também o que eles podem proporcionar, né? Protestos violentos, caos, interdição de vias e tudo mais, depredação de patrimônio público e por aí vai. Tudo isso para ser usado em momento oportuno. É como já falei em vídeos anteriores, né? A esquerda fomenta essa divisão de classes, né, dentro da nossa sociedade, visando a sua destruição moral. Então, é rico contra pobre, é gay contra hétero, é negro contra branco, né? E por aí vai. Só que se você é negro e não concorda com o que o movimento negro fala, né? Ou se você é gay e não concorda com o que os representantes dos movimentos LGBT falam,
né? Ou se você é mulher, mas é antifeminista, por exemplo, então você é o fascista, você é o nazista, você é cancelado. Então, será que eles defendem as minorias ou será que eles estão apenas usando elas? Veja como eles são democráticos. Você não tem direito a pensar o contrário. Ou você pensa como eles, ou você não faz parte do movimento. Entende? Porque pensa bem, digamos que hoje no Brasil, como num passe de mágica, nós conseguíssemos erradicar a questão racial, né, a questão da discriminação no país. Para que a gente ia precisar de alguém que defendesse os negros, por exemplo? Se agora eles não sofrem mais discriminação, têm os mesmos direitos, né? Vamos colocar assim. Pois é, a gente não ia precisar. Então todos os políticos que são defensores dos negros provavelmente não iam ser reeleitos, né? A esquerda que ganha apoio do movimento negro ia perder eleitores. E isso ia acontecer com todas as outras minorias. Então, você consegue perceber? A questão racial discriminatória no Brasil nunca, eu disse nunca, vai deixar de existir. Enquanto a esquerda existir, não. Né? Ou pelo menos enquanto o povo não se conscientizar. Tá certo? Então, pense nisso, cara. Tá certo? Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, tá certo? Vamos chegar aí a 1000 inscritos. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.